Ergue suas mãos aos céus. Teu nome é cura, Senhor. Oh Deus, médico dos médicos, todo poderoso. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse domingo. Esse domingo não é um domingo qualquer, nem um domingo natural. Oh Deus, essa manhã é sobrenatural de milagres. Oh xaralabacê, canta alabacê. Oh xaralabacê. O que Deus falou vai se cumprir. Você pode ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar, eu sei. Nós podemos ouvir a voz do Senhor aqui nesse lugar. E diferente de outras vozes, essa voz não nos chama para sentar numa mesa de um bar. Essa voz não nos chama para viver os prazeres da carne. Essa voz não nos chama para viver longe dos propósitos. Essa voz nos chama para milagres. Oh Deus, e nós acreditamos, Senhor, que a Tua voz nos chama para milagres sobrenaturais. E por isso nós te damos graça, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Oh Deus, e por tudo que o Senhor vai fazer. Pega as suas mãos e diga assim: a Tua voz, Senhor, me chama para milagres. Eu sou da fé e viverei milagres na minha casa, na minha família, no meu trabalho, aonde eu pisar, a planta dos meus pés, aquele lugar será inundado por milagres sobrenaturais, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, louvor. Deus abençoe. Queria só que o meu maestro Ney desse um Lá maior aí, fazer igual o pastor Claudino, né, que sempre pede um Lá maior. Pode sentar. Quem é verbossauro aí sabe, né? Que o pastor Claudino sempre pede o Lá maior, né? Eita, glória a Deus. Tem uma música que fala bem assim, ó. Eu creio, Tua palavra me diz que nada é impossível para Ti. E ainda que ondas se ergam no mar, eu creio. Eu creio, Tua palavra me diz. Oh, xarabacê, canta alabacê. E ainda que ondas se ergam no mar, eu creio. Eu ando sobre as águas, confio na palavra. Tua voz, ela me chama para milagres, milagres. Eu ando, pode ser isso? Sobre as águas, confio. Ela me chama para milagres, para milagres, milagres. Ai, gente, que bênção estar aqui nessa manhã. E eu cheguei hoje em casa às 5 da manhã. A gente estava em um evento lá em Major Isidoro. E quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida, muitas pessoas já sabem, a minha família estava destruída. Eu estava divorciado da minha esposa. E meu ministério também não estava bem. Existiam divisões de ideias. E a gente se tornou um mini e um ministério estéril. Porque a vida que eu levava, mesmo fazendo algo para Deus, era uma vida que não era firmada nessa palavra. E hoje, quando eu estava vindo, cheguei em Maceió, 5 da manhã, nessa correria, eu lembrei daquilo que o pastor Emiliano estava ministrando esses dias. E ele disse que a gente tem que se esforçar para viver a fé,
para fazer a obra acontecer, para viver milagres, para viver isso aqui que a gente tem vivido, a gente tem que se esforçar e não ser aquelas pessoas que se deixam levar pelo cansaço físico. Eu estava cansado, lógico que eu estava cansado, mas eu disse: Deus, tantas vezes eu entrei aqui por essa cidade, e quando eu entrava eu estava falando com outras mulheres no WhatsApp, a minha mulher em casa me esperando com os meus filhos, e eu conversando com outras mulheres no WhatsApp, e a minha vida totalmente destruída, como um sepulcro caiado, ali por fora maravilhoso, mas por dentro destruído, por dentro distante do propósito, sem ouvir a voz de Deus que me chamava para viver milagres. Mas hoje, quando eu entrei aqui em Maceió, eu entrei sabendo que às 10 horas eu ia ministrar a palavra aqui no Verbo da Vida, porque eu tenho vivido aquilo que essa palavra me diz. E desde o que nós decidimos fazer o Rema mudou a minha história, mudou a história da minha família, mudou a minha vida. E hoje eu tenho vivido uma vida que eu tenho vivido tantos milagres, sabe? Porque a palavra não falha, essa palavra funciona. Às vezes é clichê a gente ouvir: o Rema mudou a minha vida. E algumas pessoas falam: não, quem muda é Deus. É lógico, porque é Deus que está no Rema. É Deus que está no Rema. Não tem como o Rema não mudar a vida, porque é Deus purinho. E eu duvido você vir para cá e você não receber a pancada que eu recebi e mudar de vida, ao ponto da minha mulher dizer bem assim: poxa, hoje você está diferente. A minha filha olhar para mim e falou bem assim: o que é bem o que você está fazendo? Mamãe, ele está orando em línguas aí dirigindo. Eu nunca orava em línguas, eu achava que orar em línguas era, enfim. Porque a voz do Senhor nos chama para viver milagres. Deixa eu ver se eu consigo cantar assim, ó. Ó. Eu ando sobre as águas, confio na palavra. Tua voz, ela me chama para milagres, milagres. Eu ando sobre as águas. Diga: confio na palavra. Tua voz, ela me chama para milagres. Uma salva de palmas para o pastor Bruno. Ele não é Deus, mas é perfeito em tudo que faz, né? Eita homem! Inclusive lá em casa, quando eu quero fazer uma coisa excelente, eu digo para a Karina assim: Karina, tem que ser nível pastor Bruno, viu? Ela: como assim? Excelente. Ele é o sinônimo da excelência. Ney, obrigado, Deus abençoe. E é justamente isso. O nosso Deus, ele faz. Quer pegar o de mão, né? Tá aqui? Dá para ouvir? Amém. Glória a Deus. É bom que eu falo alto. A Karina bem eu falo um pouquinho mais baixo, viu? Mas é justamente isso. Deus, ele nos chama para milagre. O compositor dessa canção, por incrível que pareça, ele é de Aracaju. A gente se conheceu em um evento que o Gitos 4 foi tocar lá uns 10 anos atrás. E eu reencontrei com ele. Hoje ele é pastor do Verbo da Vida, está em missão no Canadá. E ele escreveu essa canção porque ele estava com um diagnóstico de câncer. Um cara novo, muito novão, o pastor Felipe Cabral, lá de Aracaju, meu amigo. E hoje, por incrível que pareça, nós somos do Verbo da Vida. E a gente sempre troca informações. E ele falou: eu escrevi essa música aqui quando eu estava com o diagnóstico de câncer. E aí eu decidi declarar isso: eu creio, tua palavra me diz que nada é impossível para ti. E ainda que ondas cercam no mar, eu creio, porque a voz do Senhor me chama para milagres. Amém? E é exatamente isso que nós temos vivido, que eu tenho vivido na minha casa. O pastor Emiliano nos fez um convite e ele escolheu um tema. Os temas do pastor Emiliano sempre são desafiadores, né? Desde já, quero aqui agradecer de coração ao pastor Emiliano, a Maísa, a toda a liderança, a todo o Verbalize que está aqui, a todos, né?
E o pastor Emiliano, assim que acordei, ele já mandou mensagem para mim. Ele está lá em Brasília, mas está acompanhando tudo. E assim, para nós é uma honra, porque a gente sabe que o Verbo da Vida é uma igreja séria. Eu já fiz parte de muitas igrejas, mas assim, poucas igrejas eu vi levar a palavra tão a sério como o Verbo da Vida. Eu não estou sendo partidário, mas é porque foi aqui que eu me encontrei. Então tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Então foi aqui que eu me encontrei. E essa palavra, ela é diferente e ela funciona. Eu lembro que o pastor Emiliano, por ser muito guiado na Dunamis passada, inclusive na pastor Bruno, vai ter a Dunamis aí chegando. Ele teve uma direção, o pastor Bruno ligou para mim, bem, eu vou pegar Marcos Freire no aeroporto, eu queria que você desse esse suporte. Na hora, pastor, fui pegar ele lá e tal. Quando chegou aqui na hora da Dunamis, o pastor Emiliano falou bem assim: Benhu, eu queria só que você ficasse seguindo sua programação normal, que eu vou levar ele no aeroporto, para ele ir embora. Eu quero ter um tempo com ele e tal. Não, pastor, tudo bem, ok. Aí começou aquele mover sobrenatural, aquela unção. Aí ele veio de volta, pastor Emiliano. Eu disse: Benhu, rapaz, o Espírito Santo me deu outra direção. Ele disse que era para você levar. Porque existe uma unção na vida dele, que eu acredito que essas associações que a gente tem, a gente começa a beber muito daquilo ali. E nós acreditamos nessa transferência de unção. A gente acredita que a gente né, tem essa fé baseada na palavra. E eu queria que você fosse lá levar ele, porque eu acredito que você vai começar a viver aquilo que Marcos Freire tem vivido. Quando eu deixei ele no aeroporto, ele estava indo para São Paulo. De São Paulo, ele estava indo para Manaus. De Manaus, ele estava indo para os Estados Unidos. Daqui a pouco, ele estava em São Paulo de volta. E a Maísa disse para mim: você vai viver isso. A sua agenda não vai dar. Eu tenho até essa gravação, eu ia até trazer aqui, mas acabou que eu não achei na correria. E ela falou isso. Ela disse assim: se prepare que você vai ser valorizado, vão lhe procurar, vão pagar mais caro, e a sua agenda não vai dar. Meus irmãos, hoje eu entrei em Maceió e caiu a ficha, que eu estava vindo de Major Isidoro, vim para cá, à noite tem mais 2 eventos para a gente fazer. A gente teve em Aracaju, reencontrou com o pessoal, já tem o pessoal de Belém do Pará que ligou para a gente e a agenda explodiu. Isso é o quê? Isso é andar sobre as águas. Algumas pessoas acham que nós que somos da fé, somos muito partidários, mas não é, porque a gente começa a viver milagres sobrenaturais. E quando eu recebi aquilo ali, eu disse: eu recebo. Só que isso não se limita ao meu ministério. Por que eu estou falando isso? Porque tantas vezes eu entrei aqui nessa cidade, vindo de outra cidade, tendo a vida que eu acabei de falar que eu tinha. A minha mulher em casa esperando com os meus filhos. Mas hoje eu pude chegar em casa e dizer: hoje eu vou ministrar a palavra no Verbo da Vida Canaã. A igreja em que nós tivemos a nossa família transformada, a nossa história transformada e restaurada. E é isso que Deus chama para a gente, para restaurar famílias. Deus não está querendo mãe solo para criar bebê reborn, não. Esse negócio né? Eu não vou nem falar para não, daqui a pouco você é processado, né? Mas Ele quer restaurar famílias e pegar a mãe que é estéril, botar para ter filho e vir gêmeos como Theo e Luca. Depois de Tâmara, né, Tã? Minha filha linda. E eu quero aqui também, né, agradecer a minha esposa, a minha filha Tantã que está ali, Theo e Luca que está na salinha. Karina, que na minha opinião foi a melhor ministração, né, que teve aqui. Não sei porquê, né? Filha de peixe, peixona né? O pai dela esteve aqui, o pastor Arri também foi maravilhoso. Todo mundo disse assim: ele já fez o rema? Eu disse: rapaz, eu acho que ele fez. Online, mas eu acho que ele fez. Se não fosse, ele já está aqui, minha filha. Porque o homem foi palavra, foi fogo puro e todo mundo amou. Eu fiquei muito feliz e eu chorei demais quando ele estava aqui ministrando, porque ele disse em púlpito: eu tenho o prazer de dizer que aqui no Verbo da Vida eu vi a vida de Benhu transformada. Irmãos, se vocês souberem a relação que eu tinha com o meu sogro, eu chegava na casa dele e não dava bom dia a ele. Eu saí da empresa dele, pegando as minhas costas sem dar a mínima satisfação para ele. Ele foi atrás de mim, rapaz, eu virei as costas para ele. E eu vivia uma vida dessa forma. E aí o pastor Emiliano chegou e disse bem assim: Benhu, eu quero que você fale sobre casei, o que faço agora? Quando o pastor Arri estava aqui ministrando, eu só chorava. Porque quando ele falou bem assim: foi aqui no Verbo da Vida que eu vi Benhu e Carinda tendo a vida e a família dele transformada. Como aquele pai sonhava em ver a filha dela feliz com esse gordinho que dava tanto trabalho.
Ai, meu Deus, que gordinho trabalhoso. Quando ela me conheceu, eu era cheio de tríceps, né? Hoje é pânceps, né? Barríceps. Mas o amor continua, né? O amor continua porque eu sei que ela vai ficar uma velhinha maravilhosa, linda. Eu vou achar ela maravilhosa e linda, né? E eu vou daqui para lá, vou estar mais magro em nome de Jesus, né? E quando ele falou, quando ele verbalizou, eu disse: meu Deus, essa palavra funciona. Eu tenho vivido esses milagres e o meu sogro está falando isso. Eu só chorava. E o pastor Emiliano falou assim: bem, eu queria que você fale sobre isso. Casei. E agora, o que faço? Por incrível que pareça, nessa minha reconstrução ministerial, nós começamos a liderar de uma forma meio que improvável os jovens aqui. Está aqui o Daniel, a Evelyn, Lícia, Gustavo, né? Brenda, que vai sair do adolescente e vai para os jovens. Enfim, tantos outros que eu não estou vendo aqui. A Letícia e o Paulo. Enfim, é um grupo que tem nos feito crescer tanto e que nós temos aprendido a amar tanto. Eu também tenho esse outro ministério musical que eu achava que... eu não sei o que seria, mas a palavra foi tão profunda que transbordou, foi para tudo que é canto. Foi para casa, foi para jovem, foi para banda, foi para tudo. E quando o pastor Emiliano me convidou para falar sobre isso, é interessante que a nossa agenda antigamente era baseada em shows, eventos. Depois que a prefeitura começou a fazer grandes shows de graça, os eventos bilhetados automaticamente caíram, porque tem shows grandes de graça, mesmo gospel. E a gente começou a tocar em tanto casamento. Era casamento, minha irmã e meu irmão Sam, maravilhoso. Amém. É porque a minha atenção é assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Por isso que eu falei: Sam, se possível, me dê aquele microfoninho, porque quando eu estou com aquele, eu esqueço de olhar no tablet ou falar aqui. E eu fui pregar no bio, daqui a pouco eu estava querendo falar no tablet e pregar. E Karina, menino, o microfone é aqui. Aí, graças a Deus que ela fica ali embaixo me ajudando sempre, né? E aí, quando a gente começou a atender essa demanda de casamentos, a gente estava, né, nesse processo e eu comecei a perceber que o casal, né? Esse tema aqui, ó, para parar? Casei, o que faço agora? O casal, ele se prepara para tudo. Para fotos, Bruno Ribeira, maravilhoso. Maquiagem, Mona Rica, né? Que não é Mona Lisa, é Mona Rica, que ela é do verbo da vida, né? Por exemplo, quando eu imagino no dia que Expedito e a Mônica forem casar, que maravilha vai ser, né? Amém? Quem tá aqui desejando na expectativa? Eita, Mônica! Ela com seu loiro atualizadíssimo e maravilhoso. E eu percebi, Expedito e Mônica, que o casal ele se prepara para tudo. Para festa, para lua de mel, mas ele não se prepara para o casamento pós-festa. Vocês já perceberam isso ou só fui eu? Sabe por quê? Porque quando a gente está ali naquele momento, eu percebo que a noiva, ela tem tempo para tudo, menos para ela. Ela tira foto, ela não sei o quê. Aí quando ela quer curtir a banda, a gente já está 2 horas tocando. Eu disse, meu irmão, olha, só mais 2, amigo. A noiva chegou agora, eu não aguento mais não. Ela chegou atrasada e porque o cerimonial é foto, é não sei o quê, é aquilo. Então assim, eles se preparam para aquele momento maravilhoso. Quando a gente foi casar, eu e Karina, a gente tinha certeza que a gente iria cozinhar juntos. Aí quando eu estivesse cozinhando, ela ia melar o meu nariz, eu ia colocar o narizinho dela. Aí ela fica muito brava e eu ia correr pela sala, vem cá, Karina, e tal. Dormi todas as noites de conchinha, né? Até o dia que a gente foi dormir a primeira vez de conchinha. Quando dormi eu fiz, comecei a roncar, disse, não amor, vá pra lá mesmo, assim tá melhor. E não era como a gente pensava. A gente se preparou para tudo. E aí quando eu encontro o casal, cheguei no restaurante 3 meses, ou foi 6 meses depois, irmãos. Quando eu cheguei, eu disse, e aí meu irmão, cadê a esposa? Eu disse, rapaz, você não sabe o que aconteceu. A gente se separou. Eu disse, meu Deus do céu. Acho que eles não acabaram nem de pagar ainda os fornecedores, o povo. E eles já se separaram. Eu disse, pô, meu irmão, pois é e tal. E eu comecei a acompanhar
rapaz, me dê seu zap e tal. Comecei a contar minha história. Poxa, e daqui a pouco encontrei um amigo meu, esposa linda, engravidou, mais uma menina. E aí, cadê ela? Rapaz, ela foi embora. A gente se separou, ela teve que ficar com a mãe dela. Um dia desse teve um cara que deu um encostãozinho no meu carro. E o cara falou, vai em tal lugar. Eu estava aqui no tabuleiro. O cara disse assim, não, vá lá no poço. Eu disse, meu Deus. Só para você ver, né? A questão de compatibilidade, né? Ela quer que eu vá no poço. Eu vou, amor, eu vou. Fui lá no poço. Quando cheguei, um amigo meu que há 17 anos acompanha a gente. Ele e a esposa dele são maravilhosos. Ela tinha uma filha linda. Ele criou a menina desde pequena. Engravidou. Se tornaram pais. Quando eu disse, cadê ela? Ele disse, rapaz, você não sabe, a gente se separou. Aí eu disse, meu Deus do céu, isso só pode ser chamado. Porque chamado é assim, quanto mais você quer fugir, mais ele lhe procura, né? Tem até um videozinho que é uma mãe que se esconde do filho, ele acha que ela saiu, quando ele olha para trás está ela aqui, né? O chamado é assim, você se esquiva dele, quando você menos espera, ele está aqui lhe pegando. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que o Senhor está querendo me mostrar com isso, né? E isso me fez entender e pesquisar que 75% dos brasileiros hoje, eles casam e no Google, 75% disparado é a procura sobre divórcio online. Em menos de um ano de casados, eles já estão procurando como se divorciar. Eles já estão se procurando como se separar, como acabar com aquela incompatibilidade. Porque são pessoas diferentes. Não é mais aquele mundo de fantasias que a gente imaginava, né? E eu disse assim, meu Deus, indo para a palavra, em Mateus 25, 1, 4, podem abrir se quiserem, fiquem à vontade, que o pessoal da mídia, se quiser botar aqui também. Mateus 25, 1, 4, diz o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nécias ou tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, as nécias pareciam preparadas externamente. Externamente elas estavam ali prontas, mas não levaram azeite extra. Não é interessante isso? Essa passagem aqui, lógico, ele está falando sobre a volta de Jesus, é um outro contexto. Mas isso me fez remeter, o Espírito Santo trouxe para mim essa ideia de que para você ser cristão, não basta dizer que você é cristão, você tem que viver a palavra. É muito simples. Um casal, para ele ser um casal bem-sucedido, ele não precisa se preocupar apenas com a festa. Embora a festa seja linda e maravilhosa e importante, mas eles têm que também investir tempo em conhecimento. Saber que casamento não é aquela coisa deslumbrante que os filmes mostram. Não é. Porque aonde existe duas pessoas, existe o quê? Incompatibilidade. Não existe casal compatível, naturalmente falando. Diga assim para quem está ao seu lado, diga assim, não existe casal compatível, naturalmente falando. Sabe por quê? Porque família é a união de várias pessoas diferentes. Meu irmão, se você entrar no nosso carro 6h57 mais ou menos, para ser mais preciso, da manhã, e você vê a zoada que é nesse carro, eu olho para a Karina e disse, meu amor, te amo, você é demais. Porque além das diferenças que existem entre eu e Karina, pense em duas pessoas totalmente diferentes. Somos eu e Karina. A gente só é igual em uma coisa, em ser temperamental. Olha, devia ser em ser calmo, né? Em ser paciente, em ser, né pastor? Mas a gente só se combina uma coisa, temperamental. Olha. Antigamente, antes do rema, ela dizia eu, B, C, D, ela, Z, Y, X, aquela coisa, o alfabeto todo. Né? Mas nós somos muito diferentes. E aí veio Tâmara, Theo e Luca, que são gêmeos, mas são totalmente diferentes. Theo não gosta que toque nele. Ah, mamãe, a Tâmara brigou. Karina, para!
pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer. Aí quando ela olha para mim, aí eu, e você tá rindo, né, Benhu? Aí eu disse, amor, eu acho tão bonita essa zoada. É que eu sou músico. Eu amo, eu vejo ele chorando. Aí Tâmara, eu não quero. Mãe, ela me chutou e tal. E Karina, meu Deus do céu. E você ri, Benhu? Eu disse, amor, que eu acho tão fofinho. É, fofinho, né? E agora eu vou ter que levar para a escola porque é bem pertinho do trabalho dela. Eu disse, tá, amor, vá com Deus. Aí quando eles estão indo, aí eu vou correndo atrás do carro. Papai vai pegar, papai vai. E ela, tá, tchau, Benhu, tchau. Aí quando ela fecha o vidro, meu irmão, imagina a zoada que é até a escola. Porque são 5 pessoas diferentes. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? É pressão, Poli. É pressão. O sonho de Karina não era ser nada. Ela disse que o sonho dela era ser mãe. A mãe dela está de prova, minha sogra Andréia Tenório, que já ministrou aqui também, pastor Rita Tenório. A minha cunhada Camila disse assim, Karina, o sonho dela era ser mãe. Aí Deus pegou um rapaz lá, fértil, de Tobias Barreto, Sergipe, e disse, pronto, agora vai vir Tâmara e gêmeos. Pronto, você não quer ser mãe? Então, agora o negócio está, né, tá feito. Então, são essas coisas. Mas sabe o que é interessante? Como eu sou músico, lógico, a minha vida inteira, meu pai sempre foi músico, meu irmão, e eu também trilhei nesses caminhos da música, né? Como até hoje, exerço ministerialmente aqui na igreja, estou aqui no teclado, estou aqui na bateria, porque é uma coisa realmente que Deus colocou na minha vida, e eu reconheço isso porque veio do meu pai, do meu irmão, enfim, veio de Deus. E essa incompatibilidade, eu comparei, Ney, com o acorde de dó. Ney está ali, ele não me deixa mentir. O acorde de dó, ele é feito pelas notas dó, mi e sol, né, Ney? Já pensou se eu toco teclado e erro? Né? Mas, não é isso, Everton? Dó, mi e sol. Ou seja, são notas diferentes que compõem uma harmonia. Já percebeu? Porque se fosse dó, 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 era repetição, não era harmonia. Era repetição, dó, 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 dó. Mas quando você vai dó, mi e sol, é uma harmonia que compõe uma canção. Então, essa questão de compatibilidade, de diferenças, meu irmão, pode ter certeza que você vai para o outro casamento e vai ter diferença do mesmo jeito. Não tem como. São 2 pessoas diferentes, porque o que vai nos tornar harmônicos é o quê? A palavra. Se fosse assim, seria, né? A gente, não, é diferente, vou casar com outro, vou casar com outro, vou casar. E, infelizmente, é o que tem acontecido. As pessoas não entendem que as notas diferentes unidas compõem uma canção. Mas, quando vem ali a pressão, o que é que ela faz? Quer sair fora. Mas por que não pensou isso antes de casar, na hora do sim, né? Prometo sim, eu disse para a Karina isso. Te dar amor na alegria e também na dor. Nada poderá nos abalar. O que Deus uniu, o homem não pode separar. É? Coisa linda, né? Mas quando chegou em casa, irmã, primeira coisa que ela pensou, eu acho que não foi nem separar, foi me matar. Né? Meu Deus do céu. Primeira coisa que eu fiz, a mesa novinha, eu sentando na mesa trabalhando, deixei a mesa tudo com as cadeiras abertas assim. E ela muito cuidadosa, muito zelosa. Aí ela pegou uma tramontina e botou bem assim, essa aqui aguenta 200 quilos. Aí eu me feri. O que é que ela está querendo dizer com isso? Hein, professor? O que é que ela está querendo dizer com isso? E você vê o perigo das pequenas coisas, viu? A gente deixa as pequenas coisinhas ali entrar no coração e depois... Porque divórcio, ele não acontece hoje não, assim... Ele é construído como um casamento é construído. Você constrói um casamento, você constrói família e você constrói um divórcio também. Eu começo a juntar aquilo ali. E aí eu disse assim... Ela botou essa tramontina feia para eu sentar. Ela quer dizer o quê? Aí o Espírito Santo falou bem assim... Que você é gordo. Aí eu disse... Eita, Espírito Santo, é verdade. É verdade, eu sou gordo. Amor, eu entendi, só você está na tramontina agora. Porque quando eu decidi me tornar sensível ao Espírito Santo, eu comecei a perceber a verdade. E não pegar e juntar aqueles sentimentos de culpa,
E dizer, ela é assim, ela disse que todo mundo senta nessa cadeira. Não, mas ela estava tendo cuidado pelos nossos patrimônios, como nós temos que ser mordomos de Cristo, né? E eu detonando as cadeiras todas. Daqui a pouco o marceneiro foi lá, foi uma nota para reformar todas elas, né? Mas são essas coisas que vai fazendo com que a gente caia na cilada aqui. Ai, acabou a química. Eita, encontrei com um ex-namorado meu ali, com uma ex-namorada minha. Rapaz, rolou a química, os hormônios. Hormônio combina com demônio. Gostou, Expedito? Hormônio combina com demônio. Sabe por quê? Porque o casal não é movido por química, não. É movido por essência. O perfume, né? É a essência. Um casal ele deve ser movido por essência, não por química. Porque cada vez que eu alimento isso aqui, eu estou fazendo o quê? Estou vivendo totalmente longe dos propósitos que Deus designou para mim. Então você tem que se decidir. Você é o quê? Abençoado e abençoada. Quer viver uma vida diante de Deus? Quer casar? O que é que você faz agora? Viva a palavra. Entenda que diferença não anula unidade. Não anula a unidade. Mas existe um acordo intencional. A gente viveu aqui dias de intencionalidade, né? Ter uma fé intencional. E nós temos aprendido isso. E é isso. Eu oro pelos meus filhos porque eu quero que meus filhos sejam abençoados, sejam prósperos. Tamara vai fazer um casamento lindo. Ela vai ser uma profetisa ungida que vai levar a palavra da fé, vai cantar, vai tocar. Theo e Luca vai ser gêmeos que vai dar bicuda na cara do cão, dupla honra, né? Duplamente. Porque é isso que nos move hoje, né? Então, essa questão de que eu vivo por prazer, porque nós somos incompatíveis lá em casa, chegou um momento em que a gente dormia em quartos separados, 2 meses. Foi dias para a gente assinar a carta de divórcio. Assinamos porque ela estava na China, eu estava no Sul. E às vezes, por exemplo, o nosso professor está aqui no Rema. Professor casado? Professor casado. Mas a esposa dele sabe que ele está aqui fazendo a obra. A esposa dele sabe que ele está aqui, ele também tem aqui. Por quê? Porque eles são movidos por propósitos. Mas nós não, nós estávamos vivendo... Queria nem saber de igreja, não queria saber de congregar, não queria saber de cultuar, de nada. Deixava o prazer me levar. Mas um casal não vive de prazer, ele vive de princípios. Princípios baseados na palavra. E quando a gente tentou reconstruir a nossa história pós-divórcio, a sensação que veio foi que ela colocaria uma prótese no braço dela, e eu colocaria uma prótese no meu braço. E por mais que eu pegasse ou me movimentasse, não era o meu órgão original. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E o propósito de Benhur e Karina foi Benhur e Karina. E que morra o cão. Né, Mona? E quem pensou o contrário, agora está vendo que eu sou apaixonado e tenho o meu amor dedicado exclusivamente para Karina Gomes Tenório. Com raiz pernambucana, né, amor? Com raiz pernambucana. E a gente não se deixou levar mais. Hoje, por exemplo, eu chego para cantar em um local e eu vejo que eu estou indo para um casamento. Antigamente eu chegava, e aí, vamos agitar a galera? Vamos jogar para cima, vamos tal, e não sei o quê. A primeira coisa que eu faço, eu disse, cadê o casal? Eu disse, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Eu quero dizer uma coisa para vocês dois. Vocês estão casando, mas vocês não vão se separar. Eu já lanço logo, aprendi com a Aline. Quando a gente chegou ali no verbo, no Rema, eu meio sem saber onde eu estava pisando, a Aline falou bem assim, vocês dois estão entrando aqui para a derrota de Satanás. Aí você está, meu Deus do céu, já, primeiro dia. Primeira coisa que ela falou, vocês dois estão entrando aqui para a derrota de Satanás. Eu disse, meu Deus do céu, esse lugar aqui é diferente. E Satanás foi derrotado. Então eu não perco a oportunidade de lançar a palavra. Vocês vão casar e vocês não vão se separar. Porque o que Deus uniu não pode separar. Porque é o propósito de Deus. Uma das coisas que nos atrapalhou muito foi o quê? Um acompanhamento. Eu não queria ser pastoreado. Ela me chamou para tudo, para psicólogo, para pastor. Eu disse, eu não quero ser acompanhado por pastor, porque o pastor vai saber da minha vida todinha. E aí ele não vai me chamar para cantar vaidade, orgulho, né? Ser pucaiado, preocupado com o que estava por fora. Agora, meu irmão, eu não quero nunca mais sentar numa mesa que Deus se levantou dela.
Porque não vale a pena eu ser bem sucedido longe dos propósitos de Deus. Eu não quero ser o cara mais rico para viver longe dos propósitos de Deus. Não faz sentido. Porque riqueza é viver os propósitos de Deus. E aí você rompe em todas as áreas. Financeira, ministerial, saúde, tudo. Tudo. Nós temos vivido isso. Então, quando a gente decidiu ser pastoreado, quando nós decidimos fazer o rema, então eu digo, ó, seja pastoreado, faça o rema. Casou, faça o rema, abençoada, que vai ser só matéria maravilhosa, né? E na Bíblia, a gente pode pegar ali Ananias e Safira, né? Se Ananias e Safira, você parou para analisar. Se Ananias e Safira, eu estou meio paulista, Ananias, né? É porque eu vejo a Mônica e eu fico querendo falar carioca. Se Ananias e Safira pedissem conselho ao pastor Pedro, talvez eles pensassem por outra ótica. Pastor, estou pensando em fazer isso, o que é que você acha? Dizer, não faça isso porque senão você vai morrer. Parou para analisar por essa ótica? Se eles se permitissem ser acompanhados, serem pastoreados, eles iam dizer assim, pastor Pedro, a gente está pensando em vender aquele negócio lá, o que é que o senhor acha? Eu disse assim, se você fizer isso, vai cair duro, viu pai? Como diz lá em Salvador, né Marcos? Foi o Marcos que me pediu, viu amor? Porque ela trabalha muito essa minha autoestima e essa, né? Mas como eu sou de uma cidade divisa ali com a de Marcos, né? A gente tem esses dialetos, né? Marcos e Flávia. Se você fizer isso, você vai cair duro no chão. E aí aconteceria o quê? Eles não teriam morridos, porque eles se permitiram ser pastoreados. Mas eles não, eles fizeram por conta própria, foram lá e morreram. E foi o que aconteceu comigo com Karina. Eu disse, não, eu não quero. E eu me tornei igual a Ananias, né? E na verdade a gente nem deve compartilhar tudo com todo mundo, mas também não devemos ser igual a Ananias, que não partilha nada com ninguém, né? Hein, irmão? A gente nem deve compartilhar a nossa intimidade, o nosso casamento para todo mundo, mas também não devemos ser igual a Ananias e Safira, que não compartilhou nada com ninguém, fizeram por conta própria, quem quiser que ache ruim. Foi desse jeito que eu quebrei a cara. Eu vivi os piores dias da minha vida. Eu tinha que atravessar a cidade inteira para deixar os meus filhos e chegar em casa e chorando. E o lixo que ela mandava eu jogar, que eu detestava, eu dizia assim, como eu queria agora jogar aquele lixo, né? E Deus foi trabalhando, me fazendo perceber as pequenas coisas, o que eu perdi. E eu dizia assim, eu não quis ser acompanhado. E isso me matou. Porque, irmãos, a nossa família fala assim, depois que vocês foram para esse verbo da vida, vocês só querem saber de igreja. Eu disse, é mesmo? Ou é bom como eu estava antes, minha mãe, daquele jeito que não ia para a igreja, estava todo arrebentado, né? Aí ela disse, é verdade, glória a Deus, né? Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisa dessa congregação, precisa receber para passar para alguém lá fora. A gente precisa alimentar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa receber, porque se você não decidir ser pastoreado, você morre. Olha o que Provérbio diz, Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Amém? Então isso é maravilhoso. Um outro ponto, casei e agora, seja fiel. Irmão, irmã, e não acho que é só ser fiel no fato consumado, não. É fiel nas conversas, é fiel em quem você segue ali no Instagram, é o contato que você não quer apagar ali do WhatsApp, é fiel de tantas as formas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele tenta o tempo todo acessar o seu coração. Diga assim, Satanás tenta acessar o meu coração, mas o meu é da fé e é blindado. Mas alguém precisa ouvir isso aqui, seja através do YouTube, seja, enfim, o Espírito Santo fala e é Ele quem conduz e é Ele quem flui. Satanás, ele tenta o tempo todo acessar o nosso coração. E quando eu ajo com o fruto do Espírito, que é uma matéria do rema, ou fruto do Espírito, né? Eu me pareço com quem? Com o Pai.
Quando eu ajo na carne, eu me pareço com quem? Com a serpente. Porque lá no Éden, olha o que ela fez. Coma, se você comer, certamente não morrereis. Ela estava tentando acessar o coração de quem? De Eva. Tentando acessar o tempo todo o coração, e é assim que ela faz. E aí, uma coisa que é, assim, preocupante demais, é que logo em seguida, professor Luciano, lá em Gênesis 3,14, ele já sabe de qual, eu sei, não preciso nem falar que ele já sabe. Eu sei que ele sabe que versículo é que eu vou ler. E pó comerás todos os dias da tua vida. Quando Deus criou Adão, e Adão pecou, o que foi que Deus disse para ele? Para o pó voltarás. Não falou isso? Para o pó você vai voltar. Quando eu tenho atitudes baseadas nas minhas escolhas, na minha carne, eu me pareço com a serpente. E a serpente se alimenta de quê? De pó. O diabo se alimenta da nossa carnalidade. Cada vez que eu me torno uma pessoa carnal, eu estou alimentando o diabo. Cada vez que eu não dou um chega para lá nas minhas emoções, nos meus desejos, irmãos, acreditem, esse número de divórcio, ele entrou já na igreja, tem igreja que já normalizou o divórcio, pastores divorciando, eu vejo isso. Não é só casais não. E a gente faz parte de uma geração que a gente vai ver casais sendo restaurados e não divorciados. Aconteceu comigo, eu posso falar daquilo que eu tenho vivido e provado. Então, cada vez que a gente alimenta a nossa carnalidade, pornografia, conversas, amizades, tem associações que a gente tem que deixar para lá mesmo. Era a minha maior intriga com Karina. Você não pode andar em certos ambientes, você não pode fazer isso. E eu disse, não tem nada a ver, isso é normal, outra coisinha que faz crente se dar mal, né? Dá até uma música, né? Tem nada a ver, Karina. Mas eu percebi que cada vez que eu agia dessa forma, eu estava agindo através da minha carne, eu não estava sendo guiado pelo Espírito. E cada vez que eu faço isso, o que é que eu estava fazendo? Alimentando quem gosta de quê? De pó. E você morrendo, morrendo, morrendo. E as pessoas quando olham, já está, meu Deus do céu, onde eu fui parar? Aonde eu fui parar? Aonde as minhas escolhas me fizeram chegar? Em um momento da nossa vida, Karina não tinha mais nenhum motivo para acreditar em mim. Primeiro, meu histórico. Meu pai, como alguns já sabem aqui, 9 casamentos. Né? Um homem maravilhoso, fantástico, mas nessa área, 9 casamentos. Tinha uma namorada em vários lugares do Brasil. É tanto que quando meu pai faleceu, eu peguei o telefone dele. As namoradas oficiais eram do Rio, São Paulo, Brasília. Eu disse, meu Deus do céu. Então, ela olhava para mim, a minha referência familiar era essa. Né? Eu tendo uma vida igual a do meu pai, gostava disso. Ela chegava para mim, vamos para a igreja, não quero. Vamos ser acompanhados pelo pastor, não quero. Então, não existiam mais possibilidades. Era quase impossível. Era quase impossível. Mas houve um momento em que eu compus uma canção para ela. Eu disse, eu vou levar flores e vou compor essa canção. Quando eu cantei a música, ela quase... Ela ficou com náusea. Porque essa mesma canção que eu compus para ela me viu cantando para várias outras mulheres. E ela falou assim, você está fazendo isso para mim aqui, mas você fez para várias outras. Eu já peguei no seu celular, eu tenho tudo aqui. Seu celular você nem... Então, e eu ficava, e agora? E como eu vou reconquistar agora, dizer que eu mudei? Foi preciso passar por uma metanoia. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não quer dizer que ele se arrependeu de voltar atrás, né, professor? Diz que ele mudou o caminho, né? Ele quer mudar o caminho, quer alterar o percurso, né? E foi preciso alterar, se levaram 2 anos. E nós passamos divorciados. E eu comecei a entender, Deus me mostrou que eu não tinha que mudar a minha vida para reconquistar Karina. Mas para que eu estivesse preparado diante de Deus para reconstruir o meu altar com Ele. Porque Deus, acima da família, primeiro Ele quer ali ter um relacionamento com você. Porque se você tem um relacionamento firme com Deus, você vai ser fiel à sua esposa. Porque se eu trair ela, eu estou traindo primeiramente a Deus. Não é nem ela. A minha aliança é com Deus primeiramente, depois com ela. Porque o temor é o princípio da sabedoria. E você vai arrumar outra, aí você vai dizer, meu Deus, só mudou o CPF.
é problema, é incompatibilidade, é tudo do mesmo jeito. Então, casei, e agora? Não separe. Não se separe. Por quê? Porque eu peguei uma frase aqui que eu achei maravilhosa, que fala assim: a crise para pessoas normais é o fim da linha. Para os filhos de Deus é matéria-prima para milagres. Aleluia! Então, aquela coisa, aqueles ingredientes malucos e totalmente fora dos padrões, para as pessoas naturais era impossível Benhu e Karina passarem por uma restauração. Mas, para Deus, era matéria-prima para milagres. Amém? Porque aqui, ó, que diz em Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava perdido e me encontrei. E é isso que eu quero dizer para você, casado, ou que vai casar. Entendam, casei e agora? Busque, diante de Deus, viver o propósito. Porque Deus, Ele nunca começa um casamento para terminar. Deus não permite que duas pessoas se encontrem, casem para se separar. É o pior sentimento que existe. Parece que você realmente perdeu um órgão seu. Por isso que a Bíblia diz, né, que os dois formam uma só carne. Então casei e agora? Não separem. Eu estava esses dias conversando com um casal que vai casar, queridíssimo. Eu disse assim: essa mesma expectativa, essa mesma alegria, esse mesmo clima, né? Eu gosto de falar essa palavra, esse mesmo clima que vocês estão tendo agora para a festa, tenha quando você vê o primeiro erro dele. Tenha quando você vê o primeiro erro dela. Sabe por quê? Porque você vai entender que casamento perfeito é quando tem a terceira parte, né? Aquele cordãozinho que tem que ter, se não tiver o terceiro, ele desmorona. Então não adianta. Jesus, o pastor Bani fala bem assim, né? Eu acho que foi o apóstolo Sérgio que falou: pregue sempre as mesmas coisas, né? Pregue sempre as mesmas coisas. Então, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único, meu irmão. Casei agora, Jesus, palavra. Quero arrumar um emprego, Jesus, é para tudo. Os meus filhos estão passando, Jesus, irmão. É Jesus, não tem para onde. E uma decisão de você mudar a direção da sua vida. Por quê? O casamento ele vai acontecer e as pressões vão vir. Você pode estar no verbo da vida, uma igreja que tem uma palavra profunda, uma igreja que cuida de você, uma igreja que tem os irmãos mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu nunca entrei, irmãos, numa igreja para um irmão sair do lugar que ele está e ele lançar a palavra na minha vida e aquilo ali bater e dizer assim: é isso, eu vou voar agora. Sabe? Essa profundidade que nós temos aqui, que é diferente, não adianta. Isso tem movido cada vez mais as minhas convicções em relação a tudo. E você está ali, uma pessoa chega ali e lança a palavra. Hoje, antes de começar a ministrar, a Karina pegou a mão dela, botou na minha cabeça e tome. Lançou a palavra e aquilo ali veio. E eu recebi. A gente não era assim. E a gente pode estar vivendo tudo isso. Mas se a gente não entender que somos nós quem fazemos a nossa história e o nosso casamento, não adianta. A palavra existe, a igreja existe, os irmãos existem, mas quem faz o casamento acontecer é você. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha buscar ser o melhor marido possível para a Karina. Nas nossas diferenças, naquele momento que existia, eu tenho que buscar ser o melhor para ela naquele momento. É obrigação minha ser o melhor pai para os meus filhos. É obrigação minha não estar em contatinho de WhatsApp. É obrigação minha hoje exercer um ministério aqui na igreja, um ministério itinerante, seja lá o que for, visando resgatar vidas, abençoar vidas e declarar: você vai casar e você não vai se separar. Aconteceu comigo isso, mas não vai acontecer com você. Em nome de Jesus. E aí depois sempre eu gosto dessa linha humorística, né? Eu disse assim: e outra, aí quando engravidar vai vir gêmeos, né? Aí a noiva faz: ai meu Deus, né? Chega. Mas Tâmara disse que veio gêmeos porque Karina orou assim: Senhor, eu quero um filho. Aí ela orou assim, Aí Deus: tá bom. Aí Theo e Luca, blim.
Ela viu isso no banheiro, ela orava e assim, mamãe, mas você orava assim, é? Então Deus, 1 mais 1, 2, né? Deu tudo certo. E foi isso que eu estava até conversando com o pastor Meliano. Ele falou assim, e aí, Judá, como é que está o casamento? Como é que está após lua de mel? Os B.O. começam a aparecer, né? Eu disse, pois é, pastor. Mas não tem B.O. dos infernos que se levanta, que a gente não pise na cabeça dele. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria que nesse momento você levantasse as suas mãos. O louvor pode vir em nome de Jesus. Pode ficar em pé também. E que você dissesse assim, eu e a minha casa faremos acontecer, viveremos os propósitos do Senhor na nossa família, porque nós existimos para servir ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão precioso aqui. Gratidão por tudo, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que é o Teu Espírito Santo quem fala, quem flui. E eu quero nesse momento declarar, meu Deus, que aqui no bairro de Canaã, em Maceió, pessoas que estão pensando em assinar o papel de divórcio, esse papel está sendo rasgado agora em nome de Jesus, meu Deus. Os jovens que estão sonhando em casar, eles irão, meu Deus, buscar na Tua palavra. Eles irão para ter entendimento, meu Deus, para saber aonde eles estão entrando. E eles irão casar. E eu declaro, Pai, que eles não vão se separar. As portas do inferno não prevalecerá, Pai, sobre essas pessoas, sobre a Tua igreja, Senhor. E esses números hoje que o IBGE mostra, ele vai cair, a começar em Maceió. Os números de divórcios em Maceió vai cair. Os casais que casam hoje e que meses depois estão buscando no Google separação online, divórcio online, eles não vão procurar, eles vão acessar no YouTube e vão dizer, quero restaurar a minha família. Como chegar no Verbo da Vida Canaã, porque eu e a minha casa queremos viver aquilo que Benhu e Karina viveu, aquilo que tantos casais têm vivido, meu Deus, que tantas pessoas, que o Bruno e a Mona têm vivido, que o Daniel e a Evelyn têm vivido, que o Gustavo e a Alicia têm vivido. Por quê, Senhor? Esses jovens têm vivido a palavra e decidiram fazer acontecer. E nós declaramos, meu Deus, que as famílias de Maceió e do Brasil estão guardadas. E quando eles se perguntarem, casei, o que faço agora? Agora eu vivo a minha vida baseado na palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Existe alguém aqui nesse meio, aqui no meio de nós, que gostaria de aceitar a Jesus como seu único Salvador? Que queria mudar de vida, que queria dar um passo e dizer, esse culto bateu lá forte, bateu lá dentro de mim, e eu queria viver exclusivamente, romper as pontes com o passado e viver agora uma nova vida em Deus. Existe alguém aqui? Eu queria que você levantasse sua mão. Existe alguém aqui que queria receber Jesus como seu Salvador? Existe alguém aqui que andou afastado, que passou dias longe da presença, ou que passou dias caminhando por caminhos que você sabe que não são os caminhos de Deus para você? Você queria nessa manhã voltar para viver exclusivamente baseado na palavra? Eu queria que você levantasse sua mão. Se você está aqui, eu queria que você levantasse sua mão. Se você quer voltar para Jesus. Aleluia. Existe alguém aqui que gostaria de ser batizado com o Espírito Santo? Se você tem esse desejo, eu queria que você levantasse suas mãos e viesse até aqui. Você que de repente chegou aqui com alguma dor, você queria receber uma oração para cura. Existe alguém aqui? Você pode vir à frente. Agora eu queria que todos fechassem os olhos. Eu quero encerrar fazendo o seguinte convite. Nós vivemos aqui no Verbo da Vida e acreditando que existe uma transferência de unção, existe imposição de mãos, e aquilo que está sobre nós a gente pode naquele momento declarar, impor e transferir para outra pessoa. Existe algum casal aqui que, assim como eu e Karina, tem vivido dias sombrios, ou fez escolhas que você sabe que não era para ter feito e você quer viver essa reconstrução em Deus? Eu queria que vocês viessem aqui na frente, que nós queremos orar por você e declarar que você viverá
um novo tempo. E assim como nós, eu e Karina, vivemos esses milagres, você também viverá. Existe algum casal aqui que tem passado por isso e queria vir aqui na frente receber uma oração? Pode sair do seu lugar, não tenha vergonha. Deus está falando com você. A unção, ela chega agora aqui, ela está aqui nesse lugar, nesse momento. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não seja tímido, mas seja ousado, seja ousada. Vem aqui à frente, que nós vamos orar por você. Nós vamos declarar que vocês viverão os melhores dias da vida de vocês. E você vai dizer, foi a melhor decisão que eu tomei. Existe algum casal que queria vir aqui à frente agora, nesse momento? Em nome de Jesus. Pode pegar na mão dele, na mão dela. A igreja está de olhos fechados. Pode vir aqui à frente. Nós iremos orar. E nós iremos declarar. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus. Existe aqui algum casal que gostaria de vir aqui à frente? A hora é agora, irmãos. A hora é agora. Quando eu iniciei aqui, eu iniciei cantando que tua voz me chama para milagres. Eu ando sobre as águas e confio na palavra, e a tua voz me chama para milagres. Se existe esse casal aqui, pegue na mão dele, ou pegue na mão dela e venha aqui na frente agora. O Espírito Santo está pedindo para fazer isso. Ouça também a voz do Espírito Santo e venha aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, nós queremos declarar. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente. Pastor Emiliano, Maísa, Pastor Bruno. Te amo. Clara. Meu sonho é que fosse gêmeos, mas vem mais, né, pastor? Família Leonardo tá. Esse é o 01. Amém. Depois vem muito mais. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra possa ter penetrado no seu coração. Se você lembra de alguém, vai lá no YouTube, mostra essa palavra para essa pessoa. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo está continuando e vai continuar ministrando e falando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Clara.